Olá, pessoas! Vamos dar sequência ao significado das cartas do baralho cigano. Nós paramos na número 33, hoje nós vamos completá-las, né, até o número 36, tá bom? Existem outras versões, inclusive esse baralho que eu uso, ele é uma versão expandida, né, uma edição expandida. Só que eu gosto muito de voltar à originalidade do baralho, né? Ao momento em que ele foi criado, elaborado, projetado, existiam naquele momento 36 cartas. Eu não me sinto segura para incluir outras cartas ainda, né? Talvez com o tempo, com mais vivência, experiência no baralho cigano, até eu mesma considere outras cartas importantes, assim, que seriam, enfim, trariam algo diferente, algo a mais, né? Mas enfim, até o momento eu prefiro utilizar realmente as 36, tá bem? Então tá, né? Vamos começar. Carta número 34, carta dos peixes, tá? Essa carta para mim ela traz, além de responder sim para as nossas perguntas, ela traz um sentido para mim de abundância, tá? Então a essência dessa carta, a essência principal que eu vou utilizar em todos os aspectos da vida, tá bem? Em todas as perguntas, em todos os temas, eu vou pensar nela enquanto abundância, tá bem? Por quê? Porque aqui nós podemos ver abundância de dinheiro, até, né, a palavra abundância também faz uma referência à prosperidade. Nós podemos ser prósperos de amor, de felicidade, de alegria, de tristezas também, infelizmente, de problemas, de pessoas ao nosso redor, uma família abundante e também de dinheiro, né? Então essa carta ela é a carta tema das finanças. Quando a gente vai analisar uma mesa real, essa carta é a que eu utilizo como carta tema para finanças, tá bom? Então, por quê, né? Primeiro porque ela traz aqui o naipe de ouros, que fala sobre né, os bens materiais de alguma forma, então tem uma referência muito forte com relação a isso, né? Estabilidade, né? Estabilidade financeira, riquezas, oportunidades, né? Porque aqui é oportunidades em abundância, por isso que eu acho importante pegar a essência da carta, né? Porque aqui também tu pode ter um sucesso em abundância, oportunidades em abundâncias, né? Várias portas abertas, várias pessoas para surgir nos teus caminhos, multiplicação, né? Essa carta também traz essa características. Então, são características que somam, que adicionam de alguma forma coisas e sentimentos na nossa vida e pessoas, tá bem? Bom, essa carta ela é representada pelo Rei de Ouros na cartomancia comum, tá bom? É uma carta ligada a um homem que normalmente, né, é bem estruturado financeiramente, que consegue de alguma forma lidar muito bem entre o emocional e o racional, tá? Uma pessoa muito inteligente e madura. Tá? Madura aqui, existem pessoas que associam a idade, uma pessoa mais velha. Eu não faço essas associações, já expliquei para vocês. Aqui eu acredito que se vocês analisaram todos os meus vídeos, em quase todos eles em que aparece carta da corte, eu explico para vocês por que eu não dou características físicas para ninguém, tá? Vou repetir pela última vez agora, tá bom? Porque eu acho que as cartas da corte, como elas foram construídas, né? As bases em que elas foram construídas são bases elitistas, racistas, então eu não consigo admitir, né, uma corte que não inclui pessoas negras, ou então as pessoas negras ficarem, né, como plebe, porque muitas pessoas associam o naipe de paus a plebe, né? E eu não sei o que é pior, né? Se é não existir uma corte negra ou então se é associar pessoas da plebe a pessoas negras, né? Ah, não, quando é naipe de paus se refere a uma pessoa negra mais escura. Eu acho isso um absurdo. Então, até porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, é um homem loiro, ou então um homem ruivo. Tá, tudo bem, pode até ter, mas hoje em dia as pessoas pintam o cabelo. Então a carta tá querendo dizer o quê? Quando tu vai dar uma característica, não, vai aparecer um homem moreno na tua vida. Só que moreno é esse? Aí essa pessoa jamais vai olhar para um homem moreno
que faz luzes, por exemplo, no cabelo, porque ela está esperando um homem moreno. Então, e as pessoas normalmente que se consultam, que acreditam nas cartas, elas são muito sucessivas ao que a gente diz, o que a gente fala. Então a gente tem que ter muito cuidado para não interferir no livre-arbítrio das pessoas. Se tu diz que vai aparecer uma pessoa morena para a vida daquela pessoa, ela não vai olhar para uma mulher loira, por exemplo. Ela vai simplesmente ignorar as pessoas loiras. Vocês entendem quanto a gente pode interferir dando características físicas? Então dizendo, tu vai encontrar um homem mais velho. A partir de 40 anos. A pessoa vai ficar esperando. Hoje em dia, tu olha uma pessoa de 40 anos, muitas vezes tu não identifica. Tu acredita que aquela pessoa tem até menos. Então, as coisas hoje em dia estão muito mudadas. O nosso país é extremamente misturado etnicamente falando. São muitas cores. Isso é tão lindo, assim, e não é representado de forma tão positiva dentro do baralho. Então, eu evito dar características físicas, tanto pela construção das características físicas que se fez até o momento, quanto pela atualidade, entende? Não cabe mais um homem mais velho nos seus caminhos, porque o homem mais velho é muito relativo para mim, para consulente. É acima de 40 anos, tá, mas como é que a pessoa vai identificar essa pessoa de 40 anos? Ela vai ficar olhando para todos os homens que passarem pelo caminho dela? Entende como isso pode ser complicado? Eu, pelo menos, acho complicado dar características físicas. As características emocionais, de personalidade, eu acho importante a gente falar, mas não as físicas, tá bem? Pela última vez falei sobre o assunto aqui, né? No significado, até porque acabou. Mas eu vou seguir falando sobre isso, vocês vão ver por muito tempo, tá bom? Eu digo que vou falar pela última vez, mas eu não consigo, tá? Porque é algo que me incomoda um pouquinho e eu gosto de falar sobre isso, tá bem? Então vamos lá, dar sequências aqui. Então é isso, tá? A gente normalmente indica ali uma pessoa que é um pouco mais madura, estruturada emocionalmente e também economicamente falando, tá bem? Quando a gente fala de, por exemplo, né, amor, quando alguém faz uma pergunta, né, vai surgir um novo amor nos meus caminhos? Vem a carta dos peixes de que vai surgir mais de um amor nos seus caminhos. Possivelmente, né, surjam mais de uma pessoa, até mais de duas, né, porque é abundância, tá bom? Ou com relação à saúde, sai essa carta, para mim essa carta representa uma saúde abundante, próspera, né? Então tem uma saúde boa, estável. Carta da âncora. Bom, essa carta para mim, ela responde sim para as perguntas, tá bem? Se eu fosse falar de essência, essa carta para mim, a essência dela é falta de movimento, tá? É algo parado, algo que está sem movimento. Tá? Para várias coisas isso pode ser bom ou ruim, né? Não ter movimento em alguma situação da nossa vida, mas para outras é muito positivo, né? Então vamos, né, analisando aos poucos. Mas a essência seria algo parado, estagnado ou estável. Bom, dentre elas temos ali solidez, lentidão, segurança, estabilidade, estagnação, tá bom? São palavras normalmente associadas a essa carta. Normalmente, quando a gente fala, por exemplo, de estabilidade, né? Essa carta, para mim, dentro da escola que eu me identifico um pouco mais, dentro do que eu entendo dessa carta, ela para mim representa o tema trabalho, tá bem? Na mesa real. Mas tem pessoas que utilizam a carta da lua, a carta da torre, existem a carta dos livros, enfim, isso é muito aberto, muito amplo, tá? A carta que a pessoa considera sendo carta do trabalho, tá? Eu considero essa. Então, o que traz para mim essa carta? Né? A estabilidade me mostra assim, ó, o que acontece? Vamos pensar no significado original da âncora. A ideia é que a âncora pare o navio, pare o barco, né? Então, o que eles fazem? Eles jogam essa âncora no mar para que o navio fique sem movimento, para que o navio não saia, para que as ondas não levem o navio para o fundo do mar ou para alto mar, tá bem? É para que ele fique parado naquele porto, tá bem? Então, essa carta indica o quê? Que algo está parado, energia parada, falta de movimento, tudo isso essa carta pode trazer para nós.
Quando a gente fala de estabilidade, por exemplo, de trabalho, um trabalho mais estável, é porque enquanto essa âncora está jogada no mar, aquele barco está seguro. Então, pode significar segurança também, tá bom? Então, se ele está num porto, está com a âncora, né, e está ancorado, ele está seguro, tá bem? Então, por isso a estabilidade, tá bom? E a concretização e a solidez, que são palavras-chave também. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um relacionamento, essa âncora, ela fala de um relacionamento estável, mas ela fala de um relacionamento que está com falta de movimento, de energia, com pouca movimentação. Aí a gente pode pensar em várias situações, tá bem? Mas precisa, quando vem essa carta, normalmente indica que a pessoa precisa movimentar o relacionamento dela de alguma forma, tá bem? Mas está estável, tá bom? Pode falar, por exemplo, de estagnação. Por exemplo, se está com um projeto, como está o meu projeto, né? Eu vou conseguir concluir esse projeto? Aqui eu diria que a pessoa está estagnada, está parado, não está conseguindo ir à frente nesse projeto, precisa dar movimento, tá bem? Então, como conselho, essa carta sempre vai indicar movimento. Movimente mais as coisas, as energias ao redor do teu projeto, do teu relacionamento, do teu trabalho, tá bem? Com relação essa carta ela é associada ao 9 de espadas da cartomancia comum. Essa carta normalmente indica que nós estamos um pouco voltados a questões negativas da nossa vida, né? A gente está com muito medo das situações, com medo de enfrentar algumas dificuldades, né? Ou então perdendo o controle das situações, não estamos conseguindo direcionar melhor a nossa vida, os nossos caminhos, né? Ela também fala de uma pessoa que está passando por algumas paranoias, né? Alguma dificuldade de enxergar as situações de fato, vendo coisas né, sem muita clareza, tá bem? É como se tu começasse a divagar de tal forma que tu não conseguisse, tu viaja muito, cria histórias na tua cabeça sobre aquela situação, e isso faz com que tu não veja com clareza. Né? Ela pode trazer aí ideias, é como se tu fosse para lugares que não existem, que só existem na tua cabeça de alguma forma, tá bom? Então é importante, né? Esse lado da carta número 9 de espadas, ela traz pensamentos também. É como se a pessoa não conseguisse olhar de forma positiva para as situações, tá bom? É uma carta um pouquinho mais negativa, se a gente for pensar assim, tá bom? Mas como conselho, é assim, né? Eu gosto de trazer um pouquinho, né? Eu não me aprofundo no baralho comum, porque eu não estudo baralho comum, tá bem? Eu falo de forma bem mais sutil. E até porque, assim, ó, analisando o baralho cigano, eu prefiro analisar as figuras do baralho cigano, né? Se eu estou aprendendo baralho cigano, eu quero saber o baralho cigano, né? Eu quero saber o que funciona, mas é óbvio que quem elaborou o baralho, quem projetou ele e colocou de alguma forma o naipe e associou ao baralho comum, fez por algum motivo. Não foi à toa, porque ela também tinha outros conhecimentos entre numerologia, cafeomancia, cartomancia, né? Também analisava o baralho comum, então era uma pessoa que tinha diversos conhecimentos nesse sentido. Então, nenhum símbolo que está aqui está à toa, na minha concepção, tá bem? Não está à toa, mas é óbvio que para mim o desenho, o significado no baralho cigano é mais importante do que o significado da carta número 9, quando eu estou jogando o baralho cigano, tá bem? Mas eu não posso esquecer que existe essa outra tendência. Isso aqui vai vir muito da intuição de vocês no momento, tá bom? Se deve analisar essa carta, a carta número 9 ou não, tá bem? Talvez, no momento que tu esteja analisando uma personalidade, por exemplo, talvez seja importante olhar para esse 9 de espadas, tá bom? Que a pessoa pode estar passando por esse momento de negatividade na vida dela, né? E é importante a gente conseguir pensar que essa carta pode estar falando da personalidade dela, se a gente perguntar sobre isso. Lembrando sempre, o que vai nos direcionar na consulta é a pergunta feita e as cartas ao redor. Eu só tiro uma carta sozinha quando é a carta do dia, realmente, quando é um conselho, que eu só tiro uma carta. Mas dificilmente eu tiro só uma carta, tá bom? Porque é importante
cartas ao redor para direcionar aquele conselho de forma, né, para direcionar melhor aquele conselho, tá bem? Então vamos à carta número 36, carta da cruz. Essa carta para mim, essa carta ela é um pouquinho polêmica, tá bem? Porque ela, dependendo da escola que a pessoa está inserida ou gosta mais de analisar, enfim, essa carta ela pode ser positiva ou negativa. Vocês vão precisar, leiam tudo sobre a carta número 36, tudo que vocês conseguirem, tá bem? Porque aí vocês vão tentar se identificar com essa carta, olhar para essa carta e pensar o que eu enxergo da cruz, o que a cruz representa para mim. Vocês têm que pensar assim, porque o baralho vai responder para vocês, ele não vai responder para mim. Se vocês estiverem fazendo uma tiragem na casa de vocês, o baralho vai responder para vocês. Para mim ele pode significar uma coisa e o meu baralho sabe disso. A espiritualidade que de alguma forma está envolvida com a minha egrégora de tiragem de carta, é uma espiritualidade que sabe como eu enxergo essa carta. Por isso que essa carta vem para responder aquela pergunta. Então, é importante como essa carta responde. Isso vai depender da tua cultura, da tua religiosidade, se tu acredita, se tu é voltada ao cristianismo ou não de alguma forma. Essa carta ela traz uma essência de dificuldades, provações, tá bom? Porém, de vitória. É estranho, né? Mas isso tudo para mim faz muito sentido na minha leitura. Não é uma verdade, tá? Absoluta. Estamos nesse mundo aqui em aprendizado. Então ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe de nada com certeza, tá bom? Para mim, ela responde sim às perguntas, tá? Vão existir algumas escolas que olham para essa carta e acredito que a escola brasileira enxerga essa carta como não, tá? Enxergue ela de forma negativa. Quem estuda a escola brasileira, me conta aqui embaixo nos comentários como que vocês enxergam a carta da cruz, tá? Porque eu não estudo a escola brasileira, não posso falar muito dela, tá? Mas me digam aqui até para que outras pessoas que se sintam um pouco mais ligados à escola brasileira possam saber como a escola brasileira enxerga essa carta, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a princípio, para mim, ela responde sim, tá bom? Essa carta, ela tem ali como, né, temas, palavras-chave, né? Fala um pouco de sacrifícios, de momentos difíceis da nossa vida, né? Problemas, provações, né? Dificuldade, sofrimento até em alguns momentos, tá? Essa carta pode indicar aí sofrimento. Porém, são situações que tu precisa passar para atingir uma vitória, para superar os teus problemas. Tu vai conseguir superar de alguma forma, embora no momento tu possa estar em aflição, né? Aflição também é uma palavra. Tu possa estar numa situação sacrificante, tu vai ter a tua vitória necessária, tu vai conseguir a vitória desejada, né? Chegar no objetivo, atingir o objetivo desejado, tá bem? E essa é a forma como eu enxergo essa carta, as palavras que eu associo à carta da cruz, tá bem? Ela está associada ao 6 de paus, tá bem? Com relação ao 6 de paus, é uma carta que fala de triunfo, de vitória, tá bem? Ela aponta boas notícias, situações que estavam ruins, chegando, né, à conclusão, uma conclusão boa, recompensas. Fala também de fim de karma e fala de fé também, tá bom? Por exemplo, assim, ó, alguém pergunta, né? O meu relacionamento vai melhorar? Essa carta, ela indica que sim, mas tu ainda vai passar por situações complicadas, tu ainda vai passar por algumas situações sacrificantes dentro desse relacionamento. É muita luta. Não vai ser fácil manter esse relacionamento, vai ter que lutar para que esse relacionamento dê certo, né? Diferente de vir uma carta do buquê que me indica que o teu relacionamento, além de dar certo, né, ele é cheio, repleto de alegrias e felicidades, tá bem? Mas aqui representa batalha realmente, né? Tu vai conquistar aquela luta, mas vai ter muita batalha, tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui embaixo, né, como vocês enxergam essas cartas, se vocês concordam ou não. Não tem problema discordar, porque cada um de nós vai enxergar para o peixe de uma forma, tá bom? Ou para qualquer uma das cartas, tá? Fiquem à vontade.
assistam todos os vídeos que vocês puderem sobre todas as cartas, leiam todos os livros que vocês conseguirem, leiam todos os sites e blogs que falem sobre isso, para que vocês consigam chegar no denominador comum, numa forma que vocês sentem essa carta, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada para quem assistiu até agora, tá bem? Curtam, compartilhem esse vídeo que ajuda bastante a chegar a outras pessoas, né? Novas pessoas aqui no canal. E é isso, pessoal, muito obrigada. E quem não está inscrito, caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma playlist, vou deixar aqui nos cards, tá? E no final da tela também, uma playlist completa com o significado de todas as cartas, com os exercícios que eu fiz sobre as outras cartas. Vai ter exercícios sobre essas, incluindo agora, né? Os próximos exercícios serão com todas as cartas do baralho, mas caso sigam com dúvidas, podem seguir deixando nos vídeos que eu respondo vocês, tá bem?